Emílio Cury, além de ser empresário, membro de uma família muito reconhecida pelo seu trabalho de Ribeirão Preto, ele foi suplente de vereador. Assumiu a sua vaga na Câmara por pouco tempo, mas deixou um legado importante, que se os outros municípios o seguirem, a população terá a visão exata daquilo que está sendo cobrado. Por exemplo, nós tivemos em Ribeirão Preto uma taxa de iluminação pública cobrada e que não tinha serviço, contraprestação de serviço nenhuma. E outras mais que já tivemos pelo mundo afora. O Emílio Cury está aqui conosco para nos dizer porque o seu projeto de lei transformado em lei, ele foi, inclusive, referendado. Não foi pelo Tribunal de Justiça, mas pelo STF. Bom dia, Emílio Cury. Prazer falar com você. Bom dia, Morandini. Bom dia, ouvinte. O prazer é todo meu aqui. Por quanto tempo você ficou na Câmara, Emílio? Eu tive o privilégio de ficar por 30 dias, graças ao nobre vereador André Rodini, que fez uma licença e deu essa oportunidade para a gente exercer aí durante 30 dias o mandato aí. E tive a felicidade de Bom, aprovar uma lei, né? bom, e por que você objetivou esta questão da, vamos dizer, publicidade dos atos e principalmente clareza das ações do executivo para com a população? O que estava acontecendo? Sabe, o mais importante, o vereador ele tem duas funções só para fazer, Morandini. No arcabouço jurídico brasileiro, sobra para o vereador muito pouco para fazer. E essas duas funções são legislar e fiscalizar. Nesse pequeno período de tempo que eu tive, eu propus uma lei para a gente fiscalizar o imposto mais importante de arrecadação no nosso município, que é o IPTU. E a gente não tem uma transparência da onde para onde vai. Então eu trouxe uma lei que mostra a transparência desse imposto. Então obriga a prefeitura a colocar no carnê ou num portal de transparência a inadimplência, a total arrecadação por bairro e como está sendo usado esse dinheiro no bairro, para trazer a população junto da fiscalização. Não só o vereador fiscalizar, mas a população também. Ela está arrecadando mais, ela tem direito a mais serviço. É isso que eu quis deixar claro nessa lei. Mesmo assim, uma lei difícil Principalmente, foi aprovada. lá, ouve, é o seguinte, Pode. cada bairro tem um tipo de zoneamento. Então você não sabe se você está no 1, no 2, no 3 ou no 4. Eles lançam o débito, aí o valor que você tem que pagar, e obviamente se você não tem consciência da legislação existente e inclusive de onde pode vir a base da tributação, você não tem como reclamar, não é isso? E como eu falei mesmo, nós tínhamos aí a cobrança de taxas, como da iluminação pública, que eles estavam já há algum tempo cobrando e não estavam realizando o serviço, né, Emílio? Realmente, assim, se nós não fiscalizarmos e dar poder para a população poder saber o que está sendo cobrado, a gente acaba caindo nessa incongruência de que a gente está pagando muito tributo, muito imposto e não está dando serviço de volta. Então, eu quis deixar para o cidadão essa fiscalização de uma maneira bem simples e fácil de acesso, através do portal e do carnê. Como você disse, hoje a gente está vivendo nesse país uma tributação excessiva, Morandini. Para todo lado é só tributo. E a gente não está tendo esse serviço de volta. E o que o vereador pode fazer é fiscalizar os impostos da prefeitura. Então, eu quis deixar claro.
e é muito difícil você conseguir informações no portal da transparência. É uma coisa quase impossível de você ter nesse município e quase todos os outros. A prefeitura meio que faz uma caixa preta da onde ela está usando os recursos, que são oriundos dos nossos impostos, do nosso trabalho. É isso que eu quis deixar claro para a população. Falei assim, a gente está arrecadando muito tributo e não está vendo o serviço de volta. Por exemplo, nos bairros nobres, você está na rua e você não vê a prefeitura fechando. E é obrigação da prefeitura fechar esses buracos, dar um bom serviço para o cidadão. Ainda mais nos bairros onde é arrecadado a maior tributação. E você não vê esse serviço sendo devolvido para a população. Então, foi uma maneira de mostrar para a população: ó, aqui tem mais um meio de fiscalizar. E a gente agora, depois da prefeitura ter recorrido, né, dessa lei, faz mais de 2 anos que está aprovada, só agora que o STF falou que a lei é válida, que é transparência, que não passa por cima de nenhum poder. Então, a prefeitura tem que agora colocar em prática, que é a outra batalha agora. Porque nesse país, até lei é difícil de pegar, Boradini. Mas aí tem um outro aspecto que você entrou em confronto, porque quando o prefeito vetou a lei, a Câmara derrubou, né? Mas quando ele vetou, ele arguiu a questão de vício da iniciativa, que não competiria ao vereador fazer esse questionamento e determinando que o município cumprisse com esses quesitos. E aí o que aconteceu? O Supremo reconheceu que é função do vereador, quando no exercício da fiscalização, de estabelecer os parâmetros da cobrança e deve ser atendido nesses itens que você determinou na lei. Eu acredito que a sua lei vai favorecer, desde que, claro, o pessoal entenda de segui-la, para todos os municípios do país, porque abriu um leque para que os municípios e os vereadores façam valer a sua função fiscalizatória. Assim, a função do vereador é fiscalizar, uma das funções. Então eu quis deixar claro, porque durante meu pequeno tempo de mandato, eu tive na Secretaria da Fazenda fazendo algumas cobranças no antigo governo, né, no governo passado, de algumas cobranças de alguns números. E, Morandini, na época, ele questionou que eu não deveria estar fazendo essas cobranças de planilhas, de números, que não era minha função. Então, aquilo me deixou muito indignado. Ele falou: você está me trazendo muito problema. Eu falei assim: não é possível que hoje, em 2024, que era o ano passado, na legislação, 2022, a gente ouve isso de um secretário. Então, a gente vê que realmente o cidadão de bem saiu fora da política e deixou na mão dessa turma que não quer, assim, entre aspas, mas deixa se esconde no cargo lá e não quer mostrar clareza nos números da prefeitura, para não ter cobrança. Então, assim, é um absurdo que eu vejo hoje no país acontecendo, e mais um absurdo quando a gente entra na máquina, a gente vê a dificuldade mesmo de estar colocando em prática a transparência dos bens públicos. É muito difícil. A máquina é feita para não estar mostrando o que está acontecendo e para deixar as pessoas que estão lá se perpetuando. Então, hoje a gente vê realmente que isso está no país inteiro, essa falta de transparência. Agora, uma outra coisa, Emílio, você não concorreu a essas eleições últimas para vereador? Não. Sou suplente do Rodinho novamente. Infelizmente,
o nosso partido não conseguiu fazer mais de 2 cadeiras, vamos dizer, uma cadeira novamente, apesar de nós ter nosso candidato a prefeito indo para o segundo turno e perdendo por uma margem muito pequena, quase nós tivemos emplacando aí a administração do nosso partido, o Novo, que é formado por empresários que têm conhecimento da máquina particular, né? Vem da iniciativa privada, e a gente quer mostrar que é possível, Morandini, no Brasil, fazer uma administração bem feita. O problema do Brasil não é falta de recurso. Nunca foi. Principalmente em Ribeirão, nós não temos problema de recurso, nós temos problema de gerenciamento. O dinheiro é mal aplicado, é mal gasto. Emílio, muito obrigado a você, parabéns pelo seu projeto que transformou em lei por obra do Supremo Tribunal Federal, e agora você está aí como suplente, podendo voltar a qualquer momento e tendo outras matérias que nós estaremos cobrindo. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade, Morandini. Um abraço a todos aí. Um abraço para você.